Você que estudou aí 5 anos na faculdade, não sabe o que fazer, tá perdida, né? Eu converso com muitos colegas, eu fui em Alphaville, São Paulo, semana passada, encontrei algumas pessoas que vieram falar comigo que estão perdidas, acabaram de sair da faculdade, não sabem o que fazer. Eu vou te dar esse caminho para você, para te ajudar, tá? E vamos lá. Primeira pergunta, e aqui realmente o objetivo é te levar à especialização na área previdenciária, na área administrativa, para que você realmente não venha depender de processos judiciais. Eu sempre brinco com meus alunos que o judicial é a poupança. Às vezes a gente demora para receber essa poupança, né? Igual quem sabe aqui do precatório. O que aconteceu com o precatório? A gente está demorando aí tem uns 2 anos para sair precatório, tá com a promessa de sair aqui no início do ano. A gente tá de dedinho cruzado esperando, né? E enquanto isso, os boletos vencem, né? Eu falo o seguinte, estamos de recesso, mas o boleto continua sendo protagonista, porque ele vai chegar e ele nem vai pedir licença. E eu falo o seguinte, não atrasa, né? Vamos lá, então a pessoa me mandou essa mensagem aqui, ela falou que ela é bacharel e ela quer saber... sou bacharel, não é melhor ter primeiro a carteira da OAB para depois começar a atuar? Eu tenho medo de ter problemas com a OAB. O que acontece, gente? Eu falo o seguinte, eu não estou aqui para falar para você não fazer a prova, eu não estou aqui para falar para você que você não vai precisar estudar. Se são esses os seus planos de passar e ter a carteira da OAB, parabéns, continue estudando. Mas eu não sei você, eu quando saí da faculdade, eu queria começar a atuar, eu queria começar a fazer alguma coisa. E a gente não sabe como começar. E eu falo pra você, tá? Carlos, eu já vou te responder. Eu falo pra você, melhor coisa que tem quando você descobre que você pode atuar de forma honesta, transparente, com conhecimento e com ciência do seu cliente e fazer um trabalho muito bom, se tornando inclusive justiça social. E eu falo, dá para fazer os dois. Você pode estudar para a prova da OAB e você pode trabalhar. Inclusive, gente, isso traz equilíbrio, isso tira a preocupação, inclusive vai te ajudar a pagar seus livros, pagar curso, que eu não sei, inclusive pagar também a inscrição da prova da ordem, porque essa prova ela é paga, ela acontece algumas vezes por ano e ela é paga. Então você pode ter um meio de você ter recurso financeiro até para você suprir isso. Porque se você não está fazendo nada e vai ficar tentando a prova, ok. E se ela não acontecer? Se acontecer, parabéns. Você pode atuar tanto no administrativo, previdenciário, com o que eu vou te falar aqui, quanto você pode também atuar no judicial. Agora, e se ela não vier? Você vai ter mais uma fase de preparação, vai adiar mais um pouquinho. E eu falo o seguinte, quando você vê que você pode atuar e não há proibição, inclusive há previsão constitucional de que você pode atuar como consultora previdenciarista, consultor previdenciarista, com a procuração do seu cliente, fazendo um bom serviço, e isso tem previsão legal de quê? Livre exercício da profissão. Você pode trabalhar, seu trabalho é lícito, é legal, tá com a autorização do seu cliente. Gente, até o INSS ele fala que não precisa nem do advogado, que o cliente pode fazer sozinho. E eu sempre pergunto isso. Deixa o seu cliente criar a senha dele para você ver a dificuldade. Ele não consegue sequer criar a senha. Você já pegou o celular, já tentou tirar foto do celular para baixar o aplicativo e validar essa senha? Ele não consegue. Então, se não é você que instrua uma forma dele até mesmo fazer essa senha de forma provisória e você conseguir validar essa senha, o seu cliente não vai conseguir fazer. Quanto à OAB, eu sempre falo, siga o código de ética da futura, da ordem, da OAB, siga o código de ética, siga o provimento, faça segundo as regras. O quê? Não vai fazer captação ilegal de cliente, não vai sair distribuindo panfleto na rua só porque você pode.
Tenha uma postura de um futuro advogado, de uma futura advogada. Por quê? Porque se é esse o seu objetivo, você pode nem querer a carteira e continuar trabalhando em várias esferas do administrativo, incluindo o previdenciário. Mas se você quer, almeja essa carteira, cumpra a regra. E mais do que nunca, faça a procuração do seu cliente. Tem um formulário dentro do site do próprio INSS que você pode usar. E sempre pergunta, como eu me denomino? Consultora previdenciarista, consultor previdenciarista, não tem problema nenhum. Você não vai ter problemas com a OAB. E eu falo o seguinte, seja distinta e distinto no que você está se propondo a fazer, para que ninguém tenha uma vírgula para falar de você. Se é para estudar, estude, se dedique o dobro e garanta a concessão de benefício do seu cliente. Faça todo o trabalho de forma exímia, exemplar, para que ninguém possa falar nada do seu trabalho, tá ok? E eu tenho muitos alunos que têm 2, 3 pós-graduação, ainda não tem a carteira da OAB, tem conhecimento jurídico aí para dar para... Tem mais formação de especialização do que até mesmo advogado. E às vezes tem receio e estão descobrindo aqui que não precisam ter essa preocupação, tá? Eles já estão agindo dentro da legalidade, com a procuração, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, já estão fazendo seus atendimentos, tendo seus honorários e crescendo nessa profissão que é linda, é belíssima e que pode fazer diferença na vida das pessoas que estão ao seu lado, inclusive até da sua própria vida, porque aí o Carlos está até falando, eu tenho pós mais uma pouco aí, ó. O Carlos tá cheio de curso aí, tá? Eu vi uma pergunta aqui do Carlos passando aqui com relação ao precatório, né? O precatório é 1º de abril, parece até piada, né? Porque antes era junho, então se entrar o ofício até 1º de abril é pago na competência do ano seguinte. Só que isso era o melhor dos mundos. Depois que teve a questão de precatório com o governo, que suspendeu, a gente está aí praticamente 2022, 2023 sem ver cara de precatório, tá? Provavelmente deve sair ano que vem, porque o governo estava criando, era uma dívida para ele. Aí ainda eu falo o seguinte, tem mais aqui, ó, 5 anos de faculdade, mais o preparatório do cursinho. Se você não conseguir passar na primeira, na segunda, já vai um ano aí, né? Tem gente que leva, eu tenho colegas na faculdade que até hoje não conseguiram passar na prova. Aí eu falo o seguinte, não vai trabalhar, vai guardar o canudo, vai colocar o diploma só na parede para alguém ver, a sua família vai perguntar, não vai fazer nada? Você vai fazer sim, vai ser um consultor, uma consultora previdenciarista e vai ter prosperidade nisso, tá? A segunda pergunta que a pessoa fez aqui para mim, ó, quero começar na área previdenciária, mas me sinto insegura para atender o cliente também de errar o benefício. Que bom! Eu falo assim, que bom que você tem essa preocupação, que bom que você tem esse receio, sabe por quê? Quando às vezes a gente tem muita certeza das coisas, a gente não tem o cuidado de fazer aquela coisa, a gente é displicente. Então quando você tem esse cuidado, preocupação de errar, preocupação de não saber o benefício, isso faz com que você seja mais diligente, mais cuidadosa, mais atenta, vai ficar... Eu vejo isso nas mentorias com os meus alunos, tá? Eu vejo, eles sabem o que eles estão fazendo, mas ficam com esse receio. E aí eu mostro um método, né? A gente mostra um procedimento, um passo a passo. Por quê? Porque tudo é lógico, gente. Não é, eu falo que não existe Google aqui. Eu não sou Google, vocês não são Google, não são inteligência artificial que a gente digita numa caixinha e brota a solução. Não, a gente precisa pensar, a gente precisa analisar, a gente precisa pesar. Ontem mesmo eu fiz uma mentoria com uma aluna e ela tá vendo a questão da aposentadoria especial. E o cliente tem direito à aposentadoria especial, tem direito a enquadramento dos períodos. E aí, só que o cliente ele ficou doente, tá? Uma doença tá séria
e o INSS indeferiu o benefício. E eu falei, gente, precisa ampliar a cabeça. Às vezes você está indo para um lado da aposentadoria e no meio do caminho a pessoa adoece, a pessoa vai precisar de um benefício por incapacidade. Então você dá um passo atrás, conversa com essa família, busca esse benefício. As coisas na Previdência, ela visa proteger fatos sociais, contingências, riscos sociais, né? E os riscos, eles acontecem, as pessoas acidentam, as pessoas falecem, as pessoas adoecem. E aí você para e pensa, porque eu falo o seguinte, o nosso trabalho, ele é social, e vai ser necessário parar e pensar, né? Neste momento, o que é melhor para o cliente. E nesse momento, o cliente está sem meios de sobrevivência, precisa de um benefício e tem direito a um benefício, está incapacitado. Então, a gente precisa ter essa lógica na hora de analisar. E aí, o receio aqui, essa insegurança, vai ser mitigada com uma ficha de atendimento bem elaborada. Se a pessoa está falando de aposentadoria, você vai fazer perguntas voltadas para isso, você vai pedir documentos voltados para isso, mas não se engane, às vezes o cliente ele vem com a certeza que ele tem direito a um benefício e não tem, e é você que vai analisar. E uma coisa que eu fiz questão de anotar aqui para eu não esquecer de falar para vocês, a gente não tem que ter a resposta pronta no momento que o cliente nos pergunta. Ali é um momento de entrevista, nós que vamos perguntar. E isso é muito comum, essa vaidade, né, da gente querer, eu também já me coloquei nesse lugar, de a pessoa perguntar, você já quer responder, ter aquilo pronto, e você não está ali para ensinar o seu cliente a fazer. Quem está no início, quem está começando na área previdenciária, ainda não alcançou essa especialização para estar trabalhando na área previdenciária, quer dar resposta, quer ensinar. E se você fizer isso, seu cliente faz sozinho, porque ele pode fazer sozinho. Mas ele te procurou, porque ele confia no seu trabalho. Então faça a entrevista, tenha essa paciência de fazer as perguntas chaves para aquele cliente. Qual pergunta-chave é essa? A idade do cliente, se for por telefone, antecipa qual é a sua idade, se você está com vínculo, está trabalhando, qual a forma que você está contribuindo, que dali, se a pessoa falar, eu não contribuo, já tenho uns 5 anos, então não há nem que se falar em qualidade de segurado. Por quê? Porque o sistema, ele é contributivo. Nós temos um sistema com previsão constitucional, ele é previdenciário e tem a parte contributiva, que é obrigatória. O facultativo, ele contribui se ele quiser, tá? É uma escolha. Mas esse sistema, ele é contributivo. E temos a parte assistencial, que é a parte da assistência social, que também tem o INSS como guardião. Então não misture as coisas e não vá com sede ao pote de falar que a pessoa que está 5 anos sem um benefício, já vão pedir um BPC para ela. Não, tem outras coisas que você pode saber e que pode resgatar uma aposentadoria para ela, tá? Então tudo tem um método, tudo tem um passo a passo. E você conhecendo isso, você vai compreendendo isso, vai te dando confiança. Eu sempre falo com as pessoas que conversam comigo a respeito disso. Um cliente que você atende, por exemplo, na aposentadoria especial, você já viu muita coisa sobre esse benefício. E nunca é o suficiente, sempre você vai precisar estudar, mas você já sabe que precisa ter um PPP, que você precisa olhar o CNIS, que você precisa olhar a carteira de trabalho, é uma série de coisas, e você põe dentro de um método, isso vai te trazer confiança, tá? Atenda por demandas. Se você atender o cliente nessa área, para que você vai ficar preocupada? Você falou aposentadoria especial, para que você vai ficar preocupada em saber pensão? Aí se ele me perguntar sobre a aposentadoria de PCD, não, você está vendo aposentadoria especial e você não é uma enciclopédia ambulante ou um caixa do Google que ele digita e você responde não. Ali, naquele primeiro atendimento, seja por telefone ou pessoalmente, você que faz as perguntas. Fez as perguntas, reduziu a termo, anotou, pediu os documentos, digitalizou os documentos,
Não fique com o original, devolva a documentação. Você vai ter um tempo de analisar, você vai ter um tempo de estudo. E aí você estuda por demanda. Aí você vai abrir uma IN 128, uma portaria específica, um livro para você entender aquilo ali. Ninguém vai falar para você que é mágica, mas é uma construção. Um conhecimento que você adquiriu hoje, amanhã sua mente já ampliou. Então vai fazer toda a diferença, tá? Comece também, eu até anotei aqui, comece a conhecer o site do meu INSS. Você já acessou o meu INSS? Você sabe como que faz? Se você fizer para você, ali você já matou como criar senha, como acessar e conhece o próprio site, tá? Não é por osmose, gente. Vocês vão precisar abrir o site e mexer e esmiuçar ele. Não se preocupe. Eu até brinco que às vezes a gente seleciona um serviço e fica com medo. Ai, selecionei agora. Não, você não concluiu, não tem problema nenhum. Conheça a plataforma do INSS. Conheça essa plataforma. Veja o que tem lá, quais os formulários, os resumos, os documentos que o próprio INSS exige. Aí você vai ter um procedimento que vai te tirar essa insegurança na hora de atender o seu cliente, tá? Conheça aquilo que você está fazendo, que aí você vai ter confiança e dar uma resposta para o seu cliente. Que aí no segundo atendimento do seu cliente, você já tem mais conhecimento de causa, você já conhece o problema que ele tá para você resolver, tá bom? Até aí, beleza, gente? Tem alguma dúvida? Quando eu falo meu INSS, quando eu falo INSS, vocês sabem a diferença? Quando eu falo de ficha, quando eu falo de algumas coisas aqui, isso é claro para vocês? Porque se não for, a gente tá aqui, é o bate-papo, tá? A gente vai estar em bate-papo aqui. Olha lá, o Carlos falou que foi reprovado por meio ponto. E aí é um dos meus alunos aí mais dedicados aí, né, Carlos? Parabéns, assim, e eu tenho certeza que até mesmo a maturidade de você fazer parte dessa comunidade, desse curso, vai te ajudar nas próximas provas, tá? Luciana, olha só, perícia. Então, hoje existia aquela ideia que a gente podia fazer 2 perícias, né, e depois não conseguiria mais. Só que hoje tem o AtestMed. Então, a AtestMed é uma outra possibilidade de você conseguir um benefício até por 180 dias, tá? É até 180 dias. Tem algumas nuances, por quê? Porque você vai precisar ler a portaria que só fala do AtestMed. Por quê? Porque você não vai conseguir prorrogar, você vai juntar primeiramente a documentação médica, não é para poder ter a perícia presencial, é para tirar a perícia, abrir vagas para perícia para fazer análise de outros benefícios, tipo o BPC. Então o INSS criou o AtestMed, que você consegue juntar a documentação e aí você consegue ter a análise do benefício do seu cliente. Se você juntar a documentação, o INSS pode negar? Não, ele não pode negar, ele não vai negar, ele vai abrir a agenda para você agendar presencialmente, tá? Dá uma lidinha no AtestMed, que eu tenho certeza que vai te esclarecer muitas coisas, tá? Sobre o AtestMed. Dentro do site você consegue, digita no Google AtestMed e entenda. Gente, não tenha preguiça de ler, tá? Não tenha preguiça de ler. As coisas estão mudando assim, ó, atropeladamente. Então a gente precisa parar e entender. E se o cliente pediu a segunda via, mas não chegou ainda a identidade dele, a questão é identidade. Você pode, se não tem identidade, você pode usar até carteira de trabalho. Você pode usar outros documentos se for para a questão da identidade. A gente sempre fala, não junte carteira de habilitação, use a identidade, porque ali tem informações importantes. Mas se o cliente não tem outros documentos que identificam ele, tá? Não é só a identidade. Não é remarcar até 3 vezes, gente. A questão não é essa. Vocês estão falando de prorrogação, né? E hoje a gente fala que antes a gente conseguia fazer essas prorrogações. Só que hoje tem essas possibilidades do AtestMed, tá? Mas sempre que envolver questão de benefício, entra no site, olha o laudo, baixa o laudo SAB,
Você geralmente pede num dia, ele leva 48 horas para disponibilizar, tá? Veja essa história aí toda do benefício, da dificuldade, tá? Não confie de plano na primeira fala. Vai lá e pesquisa. Vamos, desculpa, para a terceira pergunta. Estou começando na área previdenciária, como fazer que o requerimento do cliente seja analisado pelo servidor mais rápido? É isso aqui até que a gente está falando. Hoje nós temos até inteligência artificial analisando o pedido dos clientes, tá? Então, o que vai impedir que a IA analise o pedido? Quando você marca lá que tem tempo especial, que tem tempo rural, que tem um documento a apresentar, então você vai fazer com que o processo seja analisado por um servidor, para uma pessoa que vai pegar o seu processo. Então pense comigo, você aí no seu trabalho onde você tá, você pega vários processos, tem um todo organizado, numa sequência lógica, com requerimento, indicando as provas, com duas, no máximo três folhinhas explicando, com o formulário do INSS preenchido. O exemplo claro aqui é, por exemplo, quando a gente faz o acerto de cadastro, né, que a gente quer fazer inclusão de vínculo, ou inclusão de salário, ou inclusão de reclamação trabalhista, de verbas reconhecidas. Se você entrega tudo organizado, a documentação pessoal, seguida aí da documentação trabalhista, documentação previdenciária, e faz o preenchimento do RAC, que é um formulário que você vai indicar o que você quer, você vai facilitar a vida do servidor, ele vai olhar o seu processo com mais rapidez, com certeza, com certeza. Eu já publiquei aqui a aposentadoria que eu consegui em, sei lá, uma semana, 10 dias, tá? Isso é bacana? Bacana, mas você tem que saber, inclusive, cobrar para você. Se você cobrar no êxito, esquece, né? Vai ver atrasado. Agora, faça assim. Agora, se você quer que o servidor não olhe, entrega de qualquer jeito. Eu falo o seguinte, vai de sacolada. Junta tudo, digitaliza e manda. Porque o que acontece? Gente, o servidor, ele ganha produtividade, tá? Ele ganha produtividade, ele quer chegar no final do mês, ter um bom salário lá por produtividade. Então ele vai para aquilo que é mais rápido, mais simples, mais objetivo, que está mais mastigadinho. Então às vezes você perde mais um dia ou dois para organizar isso, até na sua digitalização. Isso vai fazer com que o seu requerimento seja feito mais rápido. Não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida. Se fizer isso, com certeza é êxito. O servidor vai olhar, vai dar uma análise mais rápida. E aí você também foge da exigência. Exigência é o quê? Faltou documento, faltou alguma coisa, você não fez. Então, não deixa de pedir, faça um checklist. Sabe o que é checklist? Às vezes a gente fica com medo da palavra. Checklist é você abrir no Excel, no Word, coloca lá 1, 2, 3, 4, 5, até 10, coloca RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, PPP, laudos médicos, exame, papapá, e faz um checklist. Tica, isso aqui tá ok, isso aqui tá ok, isso aqui tá ok, isso aqui tá ok. Vai facilitar para você conferir. Você coloca lá no seu contrato, ó, enquanto toda a documentação não for disponibilizada, não for entregue, a gente não vai poder dar andamento no seu processo. Por quê? Porque se você não fizer isso, eu vou te contar o que acontece. Você pede para o cliente, assinou o contrato e a procuração para você fazer o requerimento no INSS hoje. Aí passa um mês, você foi lá ver a documentação, aí você entra em contato com seu cliente, ó, tá faltando aqui documento, tá faltando PPP, tá faltando carteira de trabalho. Aí vai demorar mais um tempo. Daqui a pouco ele entrega a carteira, passa uma semana, ele vai cobrar o de você e ainda vai falar, meu processo tá aí, tem 2, 3 meses, você não deu entrada. Você não fez o requerimento, tá? Então, faça o checklist, organize, gente, faça de forma, tem a ficha, dentro da ficha mesmo, faz um checklist dos documentos que você está fazendo, que com certeza vai fazer sua vida, vai facilitar a sua vida.
tá? Depois eu dou uma passada aqui nas perguntas, viu, gente? Porque senão eu acabo não respondendo e priorizando quem enviou a pergunta para mim, tá? Eu sempre falo, manda a pergunta lá no direct, aí eu abro caixinha, deixa sua pergunta que a gente traz aqui. Ó, vai cair agora no precatório, ó. Sou advogado iniciante, como escolher uma área de atuação que eu possa ter honorários mais rápidos? O que a gente falou aqui no início, né? Você que está buscando a especialização na área previdenciária sem depender de processos judiciais, se você focar igual era antigamente, pegava o indeferimento do INSS, corria para o judicial, era comum a gente fazer isso. Inclusive, quem tá aqui mais antigo, fala aí, eu fazia isso assim. Sabe o que eu fazia, gente? Eu falava, ó, pode ir lá no INSS, dá entrada você. Quando o INSS negar, você vem aqui com a carta de indeferimento que a gente dá prosseguimento. Pelo amor de Deus, essa advocacia, ela mudou, ela transformou, tá? Se você ainda tá nessa linha, eu falo, muda ontem, não espera nem o recesso passar. Por quê? Porque hoje você não... Primeiro, há uma forte tendência da não judicialização, né? Uma forte tendência de resolver as coisas por acordo, de resolver as coisas por a parte administrativa antes, para evitar... Antes, gente, o juizado ele sai catando o processo para resolver. Hoje o juizado não quer. Então, corra do juizado no que diz respeito a tempo especial. Não vá para lá. Se você não reclamou do laudo pericial no administrativo, eu falo, não vá para o juizado, porque fatalmente, na hora que a sentença vier ou o acórdão vier, vai ser desfavorável, porque vai falar que o tempo que você podia ter reclamado no administrativo, do laudo no administrativo, no recurso, você não fez. E aí você quer levar agora o problema para o juizado. Ou então vai falar que a questão deveria ter sido discutida na trabalhista. Então, assim, muito cuidado com isso. Se você quer igual a colega perguntou aqui, é uma área de atuação para escolher, para trabalhar com um honorário mais rápido, no administrativo. E eu falo que você às vezes não vai precisar nem de entrar com requerimento no INSS para você ter os seus honorários. Por quê? Porque hoje a gente faz cálculos para colegas, tá? A gente faz planejamento previdenciário, a gente emite parecer de análise de processo administrativo para ver se aquele processo valeu ou não, o que pode ser feito, se tem prova. A gente faz análise de PPP, é uma série de coisas. Agora, você precisa cobrar pelo seu trabalho. E antes, conforme eu falei, antes a gente não tinha esse entendimento, você não via essa parte, você simplesmente entendia que você tem que ir para a justiça. E aí, ia para a justiça sem um planejamento. Gente, pensa comigo, a reforma da Previdência trouxe direito adquirido, regras de transição e aposentadoria programada ou regras atuais. Para cada período desse é uma realidade e o seu cliente ele quer saber isso. Teve gente que correu para aposentar antes da reforma, sendo que esperasse 2 ou 3 meses ele aposentaria com 500, 600, até R$1.000 a mais, porque pegarem uma regra mais favorável, pegarem uma regra de transição 100%, que é o pedágio 100%, que não incide fator, e teriam uma aposentadoria muito mais favorável. E aí, quem vai fazer esse planejamento? É você que vai fazer essa análise, é você que vai fazer esse planejamento. Hoje eu atendi uma cliente para fazer um planejamento. Fiz o planejamento dela, ela é uma professora. Existem, gente, regras de transição para aposentadoria da professora do regime geral. Não estou falando do regime próprio, que cada um tem a sua realidade, né? Dependendo aí do ente. Mas aqui... o regime geral, a pessoa tem regras de transição, para a professora são 3 regras. E aí você vai precisar entender, se ela não cumpriu 25 anos ou 30 anos como professor antes da reforma, vendo a reforma, tem as regras de transição, que vai ter redutor, que vai ter um monte de situação. E aí você que precisa fazer essa análise.
Caso contrário, você vai, não sabendo disso, ela vai errar e vai perder dinheiro. E você pode fazer tudo isso sem depender da justiça, sem depender de um único processo. Inclusive, até mesmo de requerimento no INSS. Você pode fazer essa consultoria para o seu cliente e cobrar por isso. Hoje, gente, nós temos 80 milhões de CNIs com problema. O que é o CNIS? Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se você está preocupado em só estudar para poder pegar a carteira, para poder judicializar, eu estou te trazendo situações aqui reais. É só você pesquisar. Você pode quebrar a cara e nem ganhar o benefício. Pior, matou o direito do seu cliente, porque faz coisa julgada. Temos a exceção do STF recentemente, que falou que situações que forem mudado o entendimento, vai poder voltar para a justiça. Pai eterno, imagina o que vai ser isso. Então, pensa o seguinte, a justiça, alguns momentos vai ser necessária? Sim, vai ser necessária. Ah, doutora, como que eu vou fazer? Parceria, chame alguém da sua confiança. Quantos fazem isso? Né? Eu mesmo tenho lá mais de 18 parceiros, pessoas que não querem, tem gente que não quer fazer previdenciário, não gosta, não se identifica, não quer saber do cálculo, não se preocupa. Tem sempre alguém aqui falando, doutora Alexandra, eu não gosto de previdência porque eu tenho que saber matemática. Gente, matemática é equação, raiz de sei lá de quê, raiz quadrada, o valor de beta, isso é matemática. Agora, conta de mais menos, multiplicação, divisão, o que é salário de benefício, o que é PBC, o que é o 100% do PBC. É isso, essa matemática que a gente precisa, e precisa o tempo todo, né? Não é só o 30% dos honorários, inclusive nem é assim que cobra, eu ensino também como que cobra, porque se você colocar 30% do êxito, corre risco de você trabalhar 4 anos, 3 anos, às vezes demora uma sentença para um processo maduro, para sair uma sentença é 1 ano. Pode chorar, tá? Dá para contar no dedo às vezes que a gente consegue uma tutela antes, no primeiro despacho do juiz. Fora isso, ele vai esperar o INSS manifestar, apresentar a prova, contestação, ele vai sentenciar, na sentença ele analisa a tutela. Aí, chorando, 1 ano, tá? 1 ano. Mas se tiver prioridade, ok, tá bom. Vamos colocar aí 10 meses na prioridade. Porque é assim, gente. Agora, quer uma área que pode te dar, te levar à especialização, se tornar distinto, conhecido inclusive como um bom consultor previdenciário que traz solução, a pessoa que é da solução, é o pessoal da concessão, vá para essa área administrativa, a área preventiva que a gente fala, né? A área que você se antecipa o problema e você vai analisar documentos. Você imagina quanto que a gente imaginar na vida que a gente na área previdenciária poderia antecipar o problema do nosso cliente, resolver e ainda conseguir futuramente a aposentadoria. Porque esse cliente, uma vez que ele confiou em você, você fez um planejamento, fez um parecer, um cálculo, ele volta. Luciana, como cobra na aposentadoria? Qual aposentadoria? Tem por invalidez do PCD, tem uma série de coisas, Luciana. Eu vou anotar sua pergunta aqui e vou voltar na live só para falar de precificação, que aí você vai ver. Geralmente, você tem, eu não sei de qual estado você é, você tem uma referência, que é a tabela da ordem, né? A tabela da ordem do seu estado. Aqui, a tabela da ordem fala lá, inclusive, o valor mínimo, né? Qual estado que você é, para eu ver? Você é daqui do Rio? Do Rio. Olha a nossa tabela é boa, viu, Luciana? Nossa tabela tem previsão de tutela, de sucumbência, tem previsão da parte administrativa, tem a parte de planejamento, tem o número de honorários, salários de benefício que cobra, são 30%, né? E no mínimo 2 salários de benefício com um mínimo de atrasado de 5 mil. Tem gente que lê isso e não entende. Vou te dar um plus aqui só porque você é do Rio, viu, Lu? Gente, o que aconteceu? Eu lia isso quando eu estava no início da advocacia e falava, pelo amor de Deus, me explica isso. Você cobra os seus honorários, aí sai um atrasado. Se o atrasado deu 2 mil,
A tabela da ordem fala assim, que para você cobrar no mínimo 5 mil. Então, se o atrasado, na hora do cálculo deu 2 mil, o mínimo que o cliente tem que pagar é 5 mil. Eu não entendia isso, gente. Até que alguém um dia me ensinou. E aí o único cuidado que eu falo, Lu, para você não cobrar 30% no caso do êxito, ou 4 salários de benefício e 30% no caso do êxito. Por quê? Você não pode fazer isso. E se você não tiver êxito? E se for uma aposentadoria especial que você pediu e reconheceu 20 anos de especial? Se você cobrou 4 salários de benefício e 30%, ou 2 salários de benefício e 30% no final do êxito, eu vou falar pra você, sabe aquela música? Se deu mal, por quê? Você cobrou no êxito. Ó, parabéns pra você. Uma concessão essa semana, 178 de retroativo. Parabéns. Se você cobrou no êxito, ainda teve êxito. Agora, imagina se você não tivesse êxito. E você ganhou 20 anos de especial para o seu cliente. 20 anos de especial, só de enquadramento aí é 40%. Você trouxe valor para o patrimônio dele, mas como você não soube, R$178? Minha filha, sério, você ganha no administrativo? A Luciana tá falando aqui, gente, que ela me perguntou primeiramente quanto que eu cobro na aposentadoria. E ela falou que teve uma concessão essa semana de R$178 de retroativo. Eu imagino que você conseguiu no administrativo e pediu, fez tudo certinho e conseguiu a concessão lá. Você teve isso aí de concessão porque foi muito rápido. O que você tinha que fazer? Você tinha que cobrar ou um valor fixo, tipo, sei lá, vou chutar aqui, tá? Eu não sei a realidade do benefício do seu cliente. Vamos supor que ele ganhava, que o benefício dele foi R$2.500, tá? Você pode ter que cobrar 2 salários de benefício, ou um valor cheio, 3, 4 mil reais, e 30% do atrasado e proveito, ou /proveito econômico. Ele recebeu R$178 de atrasado. Eu também tive esse caso numa aposentadoria por idade que eu ganhei 10 dias. Só que eu cobrei honorários. Como que ela vai me pagar? 30% todo mês ela vem no meu escritório e paga feliz. Me abraça, traz presente pra mim. É uma amiga, BPC não é aposentadoria, é benefício assistencial. Você cobra aí, ó, aluno do Destrave Prévio tem isso na ponta da língua. Você cobra por uma anuidade. O que é uma anuidade? Você não vai cobrar nada de entrada porque a pessoa não tem, né? Você cobrou no êxito, não tem êxito. Agora, se você cobra, a pessoa não tem êxito, não teve êxito. Ou se teve e você colocou só no êxito, você vai ter um problema. Agora, se você aprender aqui, igual eu vou te ensinar, você não vai pedir entrada, porque a pessoa às vezes não tem condição, você tem que analisar isso. Você vai colocar lá, ó, 30% de uma anuidade. Eu vou trabalhar, vou conseguir o benefício da senhora. A senhora por um ano vai vir aqui me pagar 30% todo mês. Só fazer a conta, gente. 1.320, que é o valor de um BPC, 30%, R$396. Ela vai pagar todo mês para você. Deu um ano, fechou. Multiplica isso por um ano, dá R$4.752. É muito razoável você cobrar isso por um benefício de longa data. Se ela seguir a regra direitinho, fazer atualização a cada 2 anos, está dentro do requisito de benefício, que é 1/4 do salário mínimo, né, por renda per capita, e ainda as questões aí de deficiência, que eu não sei, ou se é idade avançada, ela vai te pagar, você vai ter o carnezinho bonitinho, tá? Por mês, e não vai ter problema de trabalhar e não ver o resultado. Agora, se você colocou aí 30% independente do êxito e 3 salários, ela te deve 3 salários, ó, 1.320 vezes 3 dá 3.960, você vai cobrar 30% por mês, né? Até fechar. Faz o carnezinho, faz uma tabelinha para ela, dá para ela a cópia, pede para ela todo mês ou ele, e você assina. A pessoa do BP, gente, o cliente tem muito compromisso. Eu falo para ainda mais cliente de BPC,
as pessoas, elas são muito gratas e vêm e acertam os valores dos honorários. Cuidado, viu, Lu, com essa forma que você cobra no êxito, tá? Não é êxito nem dos atrasados, é atrasado e é proveito econômico. Porque acontece o seguinte, Luciana, vou te explicar. A gente colocava isso, né, dos atrasados. Aí a pessoa recebia um monte de auxílio, um monte de coisa de governo, quando saiu atrasado, descontava dos atrasados e você não recebeu, não descontou a sua parte. Então, se você coloca bonitinho no seu contrato, eu tenho, gente, muito conteúdo aí que fala de precificação, mas a gente pode voltar numa live só falar de precificação, ensinar vocês, inclusive, as cláusulas matadoras que tem que ter num contrato para que você não se prejudique, tá? A gente faz. Cadastro único importante, estão tudo certo. Ó, tá vendo? O Carlos falou. Cadastro único atualizado a cada 2 anos, o benefício aí, ó, fica a perder de vista. Eu ganhei um BPC para uma cliente em Tocantins, uma criança, né? Ela entrou no requisito. A criança tem 2 anos, vai receber pro resto da vida, porque não tem possibilidade de melhorar, tá? E aí o que o Carlos está falando, o processo feito direitinho é rapidinho, tá? Eu já tive situações muito rápidas, 3, 4 dias, ótimo. Eu já fiz planejamento também, que eu vi que a cliente já tinha direito e eu expliquei, né? Ó, tem possibilidade de aposentar, vou fazer o planejamento, fiz planejamento e a pessoa quis me pagar. Porque eu mostrei para ela o que tinha problema, o que tinha que fazer e ela me pagou feliz da vida. Virou até uma amiga, tá? Sabendo fazer, gente, dá tudo certo. Ô, Luciana, a Luciana falou que teve 2 em 1 minuto. Ótimo, parabéns. O negócio é para receber por isso. Se não souber cobrar, você vai trabalhar, vai resolver a vida da sua cliente, mas no final não vai levar, né? E aí você precisa aprender realmente a precificar. E se for benefício assistencial, você pode cobrar do jeito que eu tô te ensinando aqui, que é tudo certinho. E se isso for um desconforto para você, coloca então 4 mil reais. Só que eu falo o seguinte, eu sempre penso a forma que vai chegar no ouvido da cliente. Você fala 4 mil reais, eu tô falando de honorário, tá? Não teve, por isso que eu tô falando, não dá para cobrar retroativo se não teve. Você tem que já ter uma previsão e colocar no seu honorário, tá? Não vai ter 178 reais, aí você calcula aí, ó. Cara, 178 reais de atrasado, 30%, a Luciana vai receber 53 reais de atrasado. Agora, se ela fez esse contrato bonitinho lá, ainda que seja igual você falou, 2 ou 3 salários de benefício, é só multiplicar por um salário mínimo, faz o carnezinho para ela. Eu tô rindo de você, mas não tô rindo de você, tô rindo da situação. Gente, aqui é a hora de aprender. Errou em um, não vai errar no segundo. Então, cobra os 3 salários. 3 salários, ó, 3. Ela te deve 3.960. Todo mês ela vai pagar. Ah, 30% é muito? Ótimo, ok, 200, 300 reais. Faz bonitinho, vai descontando todo mês que ela pagou. Gente, é o fluxo de caixa que você tem. Você tem que pagar conta de água, de luz. Ah, não tem escritório. Você tem uma internet, você tem um programa de cálculo, né? Se você não sabe aí, planilha gratuita ou o Excel, você tem que pagar. Então, é um dinheiro que você... Eu falo o seguinte, o boleto vem todo mês, tá? Todo mês. O Carlos tá falando, antes eu falava 4 mil, aí virei aluno, pré, fui para 30% anual e proveito econômico. Perfeito. Sabe por quê? Luciana, concorda comigo quando você fala pro cliente assim, ó, eu cobro 4 mil reais, a vontade dele é sair correndo? Agora, se você fala assim, ó, vou fazer seu benefício, a senhora não vai me cobrar, só que eu concedendo o benefício que a senhora nem tinha, o senhor nem tinha, todo mês a senhora vai me pagar 30% durante 1 ano. Deu 1 ano, acabou. A senhora não vai me dever nada, tá tudo certo. E esse benefício a senhora vai receber pro resto da vida. Pronto. Agora, se você acha que não assusta cobrar 4 mil, cobra 4 mil. E fala, quando ela começar a receber, ela vai pagar até findar, zerar os 4 mil, tá?
Eu falo o seguinte, não deixa de explicar para o seu cliente, seja clara no seu contrato, seja transparente, explique, se precisar desenhe, tá? Existe hoje uma linha, gente, de contrato, de pessoas que estão fazendo contrato até com figuras, com desenhos. Por quê? Porque as pessoas, elas são hipossuficientes, elas não estão entendendo. Somente, não, Luciano, vou te explicar. Ó, você não ganhou o benefício da sua cliente? Se você tivesse feito do jeito que a gente ensina, se ele for concedido hoje, dezembro aqui de 2023, ela ia te pagar todo mês 30% do que ela recebesse até dezembro de 2024. Um ano. 30% por um ano. Não teve retroativo. Como é que você vai cobrar retroativo? Por isso que eu tô falando, no seu contrato, quando você vai fazer benefício assistencial e se você está ciente do documentação, que a gente até fala, o PAP bem feito, organizado, que o servidor vai ter prazer de olhar, que o servidor não vai ter nem preguiça, vai querer dar resposta. Se tiver 30%, amiga, 30% de 0 é 0, 30% de 100 você vai calculando, tá? Ó, o Carlos tá falando, ó, não fica triste sozinho. Eu ganhei auxílio acidente de 8 mil e ganhei R$500. Porque não soube cobrar, né, Carlos? Agora o Carlos tá esperto nisso, tá? Então, se tiver, você pode manter os 30%. Só que se eu fosse você, porque eu falo o seguinte, gente, não é tentativa, é saber fazer uma ficha de atendimento, um checklist de documentação, levantar a documentação certinho, o benefício vai ser concedido, não tem segredo, tá? Não tem segredo. Agora, você coloca, ou põe lá, 30% de uma anuidade ou tantos por cento, é cláusula. Coloca na cláusula do seu contrato, explica para o seu cliente, deixa ele ciente, entendeu? Que você vai ter o retorno financeiro, tá? Não cresça o olho em atrasado, não. Pensa no benefício do seu cliente para você resolver isso logo e também receber logo, tá? E quando for processos que você sabe que demorar, aí você põe no seu contrato. Por exemplo, a aposentadoria especial vai demorar, não tem conversa, tá? E cuidado quando você ganha tempo especial e não tem previsão no seu contrato de honorários, tá? Pode ser que você ganhe 24 anos e vai levar um troféu joinha porque você não fez previsão do seu contrato. Gente, vou aqui, ó. Tem mais duas perguntas soltas aqui. A pessoa falou assim: encontrar cliente é muito difícil? Olha, eu tenho alunos que são advogados e têm maior dificuldade de prospecção de clientes. E eu tenho alunos que são bacharéis, que têm uma facilidade imensa. Inclusive já estão assim tendo que pôr outros braços para atender. Então depende do como você encara isso, de como que é isso. Hoje a gente tem meios de fazer prospecção de diversas formas. E o que é prospecção? É levar informação para o nosso cliente. Quando a gente usa a rede social. Hoje nós temos o provimento 205 de 2021 da OAB, que permite que eu esteja aqui conversando com vocês para poder falar. Peraí, Ana Rabelo, que eu vou falar com você, tá? Só um minutinho, do microficha. O que acontece? Você pode fazer achar seu cliente onde você quiser, na sua rua, na sua casa, na sua igreja, na associação, no clube que você vai, na fila do banco, na fila do mercado. Gente, aonde você olhar. Não tem rede social, começa a fazer conteúdo, as pessoas te seguem. Se você tá aqui, você tem uma rede social, você tem um Instagram, você tem um Facebook, você começa a falar, as pessoas vão te procurar, as pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas estão famintas de alguém parar e dar ouvido para a dúvida dela. Então você tem vários lugares que você pode acessar e fazer a prospecção do seu cliente e se tornar uma especialista, uma expert poderosa na área previdenciária, assim como tantas estão surgindo aí, assim como você, eu tenho certeza. Assim como um dia eu tive todos esses receios e consegui ter êxito na minha profissão, você também vai ter. E não foque só no judicial. O judicial é só poupança, beleza? Vamos lá.
De novo, ó, vai ter espaço para mim? A concorrência é grande. Gente, medo de concorrência, nós temos 1.300.000 advogados. Todo mundo faz previdência? Tem gente que não quer nem saber da área previdenciária, tá? Eu falei, ó, 80 milhões de CNIs, 140 milhões de pessoas adultas com problema. Nasce gente todo dia, morre gente todo dia. Pessoas arrumam emprego, pessoas saem do emprego, pessoas se acidentam. Tudo isso são demandas previdenciárias. Você só precisa ter percepção. Eu tenho uma aluna que hoje, ela faz basicamente ela faz o rural. Ela é fera no rural, tá? Preenche uma autodeclaração como ninguém. Já falei até pra ela parar por aqui que eu vou falar dela pro pessoal. Gente, é complicado fazer rural, é difícil. Ela não tá nem dando conta de clientes, porque essa é a realidade dela. E ela falava, doutora, eu sequer imaginava que eu poderia fazer alguma coisa, que eu poderia buscar. Por quê? Porque era bacharel e achava que não podia fazer nada. E tá conseguindo fazer. Eu até falei pro pessoal, faça preenchimento de autodeclaração com ela. Hoje já até eletrônica, ela vai resolver a sua vida. Deixa eu aqui responder o que a Ana perguntou. Gente, microficha. Ana, microficha não é para todo segurado, é para um segurado específico, tá? Antes existiam microfilmagens das contribuições, tá? Eram vários pessoas, vários NITs com as contribuições. Era para empresário, equiparado a empresário, lá atrás, lá antes de, sei lá, 76, 70, tem várias situações. Se você vai fazer um requerimento, e esse é o seu problema, você desconfia, para o empregado doméstico também, você desconfia que a pessoa tem um período de microficha, ou ela fala para você, que ela fala assim, eu trabalhei em tal lugar e não consta no CNIS, porque o CNIS ele começou a ser alimentado depois, e as microfichas não foram migradas, até porque eram dados de várias pessoas. E aí o que você faz? No requerimento, lá no primeiro pedido preliminar, você fala, venho requerer a consulta de microficha da segurada ou do segurado. Ponto. É isso que você vai fazer. Se tiver, ele vai juntar, o servidor vai puxar, tá? Porque um sistema diferente. Por quê? Ele não pode juntar com informações de outras pessoas. Ele vai tirar lá do seu cliente, vai pôr uma faixa isolando os outros, vai trazer informação só do seu cliente. Então, assim, a pessoa é empregada, não tem, empregado não tem, trabalhador avulso não tem, é para determinados tipos de segurado. E se o seu cliente acha que ele tem, faça no seu requerimento. Ah, doutora, mas eu queria saber antes de fazer um próprio requerimento. Abre um guichê virtual, se você puder, faça agendamento no guichê virtual e conversa lá com o servidor e faça um requerimento. Não tem na plataforma do Gerid, nem no meu INSS, algo específico assim, eu quero a microficha, tá? Geralmente a gente faz dentro de um pedido de aposentadoria, alguma coisa nesse sentido, tá bom?